Fique com o quadro de entrevista e o tema Mediunidade em Adolescentes. Olá, é bom ter você conosco nesta manhã de domingo, porque a sociedade tem perguntas e o Espiritismo tem respostas. Hoje, Daniel Dallagnol, servidor público estadual, vocês já conhecem, com larga experiência nesse assunto da mediunidade. E mediunidade, Daniel, é a nossa pauta de hoje. Márcio, assunto interessante esse. Muito bem. O povo faz perguntas, Daniel, e a gente anota as perguntas. A gente recebe as perguntas pelo Facebook, pelo e-mail. Se você quiser acessar nossa página no Facebook, A Vida em Foco, ou mandar e-mail, contato@avidaemfoco.com.br. E nós recebemos indagações a respeito da mediunidade na juventude, Daniel. E eu já vou começar perguntando, tenho várias questões aqui. Okay. Nós sistematizamos. Como é que nós podemos identificar a mediunidade na adolescência? Márcio, esse é um assunto complexo, grave e importante. Às vezes a mediunidade ela não está perfeitamente identificada, especialmente no âmbito da adolescência e no âmbito da juventude. Mas por alguns procedimentos, por algumas situações, por perturbações naturais em torno da pessoa que seja portador da faculdade mediúnica, nós podemos aferir que não é do padrão do comportamento daquela criatura. Ou às vezes, pela manifestação mais ostensiva do fenômeno, nós podemos já aquilatar que estamos na presença de um médium. Normalmente, quando isso se torna muito evidente, é porque surgem sons, batidas, ou a própria visão dos espíritos, ou às vezes, em situações mais agudas, a própria materialização dos espíritos. É mesmo? Isso não é incomum, essa questão, sabe? Então, Daniel, quais são, nesse caso, os sintomas mais comuns? Pois é, na juventude, pela própria natureza da idade do jovem, onde tem aflorados normalmente ímpetos que são características da própria juventude, às vezes notamos um nervosismo exacerbado, situações que estão fora do padrão do comportamento daquele jovem, e padrão esse que é conhecido particularmente na família. Às vezes isto é indicativo de que precisa dar uma olhada, porque pode ser a questão da mediunidade que esteja influenciando. Porque no jovem, pelo fato de que a mediunidade se caracteriza, como diz o próprio codificador da doutrina espírita Allan Kardec, pela percepção, pela interação com os espíritos em qualquer nível, no jovem isto é muito mais evidente, porque ele se perturba com maior naturalidade, com maior intensidade, por assim dizer. Então, na juventude, essas questões elas afloram com um sentimento, às vezes, de desequilíbrio. Uma irritação que surge sem razão nenhuma, às vezes até uma certa violência perturbadora que não é do padrão do comportamento daquele jovem. Enfim, há situações que estão no entorno dessa criatura que a gente precisa observar. Okay. E uma vez que os pais observem, constatem alguma, por assim dizer, diferença no comportamento, anomalia no comportamento, sim, o que é que ele deve fazer? Pois é, nós estamos falando aqui para um público heterogêneo. Nós não estamos falando só para espíritas. É simples dizermos para a família espírita que leve o jovem a uma casa espírita, porque ali, sem dúvida nenhuma, a detecção do processo mediúnico se torna muito mais fácil. A terapêutica proposta pela doutrina espírita, naturalmente, vai cuidar desses aspectos. Mas estamos falando para os católicos, para os protestantes, para os evangélicos, para os budistas, enfim, para segmentos teológicos dos mais diversos que, muitas vezes, nem compreendem o fenômeno mediúnico e, em alguns momentos, às vezes, até demonizam essa questão, Mas é importante que os pais, de maneira geral, observem o comportamento do jovem.
Porque a mediunidade, às vezes, ela tem um sentido perturbador. E se não for bem cuidado desse assunto, não são poucas vezes que o jovem se desencaminha nesse processo e tamanha é a perturbação que o desequilíbrio se instala. E não são poucas vezes que observamos jovens com tendências a depressões, a fazerem quadro de depressões profundas e também, não menos vezes, esse jovem pensar em suicídio. Então precisa observar o comportamento deste jovem para dar a ele a atenção necessária. É natural que em cada segmento teológico tenha a sua terapêutica natural, né? E também não deve desconsiderar o fato de que deve-se buscar apoio psicológico e às vezes medicamentoso para atender essa questão. Mas se é evidente a relação com os espíritos, porque não é incomum os jovens dizer, eu vejo os espíritos, eu ouço os espíritos me dizerem certas questões, né? Eu noto perturbações que não são da natureza das relações com os humanos. É necessário que se dê uma atenção um pouco maior para o fato de que pode estar ali instalado um processo mediúnico e a partir disso precisa ser cuidado. Existe uma terapêutica especializada? A terapêutica é o estudo. Fundamentalmente, mediunidade é uma faculdade natural, é inerente ao ser humano. O portador da faculdade mediúnica precisa cuidar dessa faculdade, né? Porque uma vez instalada, Márcio, ninguém a retira. Isso é importante que digamos aqui. Mediunidade tem a ver com a questão moral. A criatura nasce com mediunidade. Se está destinado a ela o processo mediúnico, ela já reencarna com todo o arranjo fisiológico, porque há na mediunidade ingredientes de ordem espiritual. Então, para cuidar disso, precisa saber o que é que acontece com a criatura e qual é a destinação da faculdade. E a gente já antecipa, Márcio. Mediunidade para servir ao soerguimento da criatura, ao portador dela. E nunca para levá-la a um processo de desequilíbrio. Então precisa cuidar. Ok. Observe, Daniel, que nós estamos falando da mediunidade na juventude. Sim. E eu vou deixar uma pergunta para ser respondida depois do nosso intervalo, porque a Renata já está chamando. Tá certo. A gente deve exercitar a mediunidade na juventude? Ok. A gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Mediunidade em Adolescentes. Estamos de volta. Daniel, eu deixei uma pergunta antes do intervalo. Falando da juventude, a mediunidade deve ou não ser exercitada, estimulada nesse período? Márcio, a resposta é sim, condicionada ao fato de que o portador da faculdade mediúnica, o médium, precisa estar no equilíbrio perfeito das suas condições fisiológicas e psicológicas também. Nós recomendamos que, antes do exercício da faculdade mediúnica, se avalie como está o portador, o médium. E essa avaliação, naturalmente, ela precisa ser feita com muito critério. No âmbito das instituições espíritas,
O primeiro encaminhamento que nós damos para a questão da mediunidade, ao portador, esse que nós conhecemos como médium, é o estudo. A porta de entrada e para o exercício equilibrado da faculdade mediúnica, em qualquer momento, não estamos falando aqui de crianças, naturalmente, estamos falando do jovem e do adulto, sempre é através do grupo de estudo. Quando você fala estudo, é o estudo que permite a compreensão do fenômeno, Perfeitamente. das suas implicações, consequências, responsabilidades. Dissemos há pouco, Márcio, que a faculdade mediúnica ela tem conotações de ordem espiritual, portanto, de ordem moral. O exercício dessa faculdade precisa estar na condição de que a criatura que faça uso da faculdade mediúnica, porque ele será um instrumento, o veículo, o medianeiro, o intermediário de um espírito. Ele tem o controle desse processo e ele se porte moralmente falando. Ok. Tá? Então, Daniel, você falou que, inclusive, a mediunidade pode ser perturbadora. Sim. E o é, quando a pessoa desconhece. Perfeitamente. Então, assim, como manter o controle Sem dúvida da nenhuma. mediunidade? Sobretudo na adolescência, na juventude. Né? Exatamente. Por isso que a terapêutica espírita, ela se recomenda, independente da pessoa ser espírita ou não. Porque nós podemos ir a uma instituição espírita que ninguém vai nos indagar se somos protestantes, se somos católicos, absolutamente. Né? Mas a terapêutica espírita leva, e que basicamente consiste no passe, que é exatamente a transmissão fluídica das energias para a criatura que está necessitada, né? Assistir palestras, servir-se da água magnetizada, lançar mão com muita utilidade da prece, de leituras edificantes e, efetivamente, entender o que acontece consigo. Porque a faculdade mediúnica, ela é diferente nos diferentes médiuns. A gente não tem uma bula, um receituário que possa dizer, ó, vai e faça isso que vai acontecer aquilo. Absolutamente. Cada médium funciona a partir exatamente das suas organizações fisiológicas e também psíquicas, e depende muito do espírito que se serve deste médium. Por isso o controle da faculdade é extremamente importante, mas que passa fundamentalmente pelo fato de que a criatura precisa saber o que acontece com ela. Okay. E, Daniel, pode ou não pode a mediunidade levar a pessoa ao desequilíbrio? Pode, sem dúvida A nenhuma. gente fala do desequilíbrio mental, psíquico. Perfeitamente. E às vezes o desequilíbrio físico também. Porque, veja, se é uma faculdade que precisa ser exercitada com equilíbrio, desde que bem cuidada, quando a criatura descuida da faculdade, é natural que é uma porta aberta a servir de passagem, de instrumento, de médium, de intermediário, de espíritos também desequilibrados. Uma tomada aberta. Perfeitamente. Pluga qualquer coisa. Né? É natural. Então, se você não tem o controle da sua faculdade, né, e que você se desinteressa, que você não cuida, porque é uma ferramenta de ordem moral, né, é natural que você vai ser instrumento de também criaturas desequilibradas que estão no mundo espiritual. E convém dizer, Márcio, que o mundo espiritual é esse que está ao nosso derredor. Né? Então, os espíritos se servem dos médiuns a depender da condição em que ele se encontra. Vai encontrar, para arrematar o assunto, espíritos bons, mas vai encontrar também espíritos desequilibrados que vão servir-se da faculdade. Okay. E onde o jovem, o adolescente, pode, deve usar a faculdade mediúnica, na prática mesmo? Bom, veja, faculdade mediúnica, na essência, é para servir à causa do bem. Desde que em condições equilibradas, né, o jovem ele será medianeiro, será intermediário, será médium, aonde ele estiver. Eu não estou querendo dizer aqui que ele vai dar a chamada passividade mediúnica no meio da rua, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Não. Por isso que ele precisa ter o controle da sua faculdade para estabelecer travas, limites ao fenômeno.
Mas, fundamentalmente, precisa ser entendido como uma ferramenta de ordem moral, que a pessoa vai ser médium não de um espírito necessariamente, mas ele passa a ser médium de um princípio que é de ordem moral. Então, um médium equilibrado, ele deve servir a causa do Cristo. Onde ele estiver, ele será este instrumento desta causa. Ele não dará passividade em qualquer lugar, porque ele está no comando do processo. O seu psiquismo deve estar no controle do médium. Esta é a faculdade equilibrada. Se ele perder esse controle, é natural que estará em desequilíbrio. Não sendo espírita e não conhecendo o assunto tão a fundo, que a doutrina espírita é um tratado a respeito do tema. Sem dúvida nenhuma. Como é que ele deve lidar com a questão, não sendo espírita? Perfeitamente. Veja, primeira questão é efetivamente fazer uma análise, uma reflexão daquilo que ele está sentindo, daquilo que acontece com ele. A doutrina espírita é uma doutrina de livre reflexão, de livre exercício, e ele pode consultar um dos maiores, como diz você, tratados que existem na face da Terra, que é o chamado Livro dos Médiuns. Aí ele terá orientação saudável, honesta, acerca desta faculdade, que é uma faculdade natural no ser humano. Respeitamos todas as crenças, todas as propostas teológicas. Contudo, nós entendemos que a doutrina espírita tem soluções extremamente práticas, saudáveis, extremamente equilibradas para ofertar a essas criaturas, independentemente delas serem espírita ou não. Então, nós achamos honesto indicar pelo menos uma leitura do Livro dos Médiuns para essas criaturas. Ela pode continuar dentro do evangelismo, dentro do protestantismo, dentro do budismo, sem problema nenhum, mas ela terá condições do exercício equilibrado desta faculdade. Muito bem, Daniel. Nós agradecemos a você. Eu que agradeço, Márcio. Realmente de coração. Muito obrigado. Porque a gente sabe que tem muita gente aí passando por conflitos dessa natureza e às vezes tem vergonha de tratar do assunto. E a questão é muito séria e às vezes se reveste de uma gravidade muito importante que precisa ser cuidada. Que o digam os hospitais, né, psiquiátricos aí pelo Brasil. Perfeitamente. Muito obrigado então, Daniel, e a você que nos acompanhou também a nossa gratidão. Continue conosco no programa Vida em Foco.